Muito bem, gente. Voltamos aqui, então. Eu espero que vocês tenham compreendido bem essa parte de Kedushá, de Kadosh, de separação e distinção. E as consequências quando nós nos apropriamos disso ou quando nos abrem a porta para que nos apropriemos disso. Isso faz com que o judaísmo, as suas práticas, as suas leis, as suas tradições, os seus costumes, tudo isso seja invalidado. Eu quero deixar claro isso. Faz com que o judaísmo seja invalidado. De alguma forma, a entrada de pessoas que não estão autorizadas a cumprir isto faz com que o judaísmo passe a ser simplesmente uma fantasia. Ou seja, faz com que perca a sua kedushá, a sua santidade e a sua distinção. Normalmente se faz isso quando a pessoa está ignorante dessas consequências. Ou quando, na verdade, não tem consciência de que fazendo isso, ou estimulando pessoas a fazerem isso, está simplesmente desvirtuando a Kedushá de Israel. Então, a forma como nós abordamos, a forma como esse grupo monoteísmo estrito aborda, é de estrita aderência àquilo que a Halachá prescreve. E também de estrita aderência àquilo que a Torá prescreve, no sentido de que a Kedushá, essa distinção, pertence única e exclusivamente ao povo judeu. Nós zelamos por isso, justamente por entendermos a Halachá da forma mais estrita, da forma mais ortodoxa. Pessoas podem, repito, ter opiniões sobre fatos, mas não podem ter os seus próprios fatos. Fato é o que a Torá diz, fato é o que a Halachá diz. As opiniões a respeito, elas não devem ser consideradas, né? Porque não se pode ter opinião acerca de leis. Muito bem. Gente, por favor, mantenha o microfone desligado. Tem gente com o microfone ligado aí, gente. Isso interfere na gravação, tá? Desculpe. Muito bem. Vamos passar agora para um outro tema relacionado, que muitas vezes é alegado como um respaldo, por exemplo, dos profetas com relação ao uso e dos costumes, das tradições e das leis de Israel. As pessoas apelam muitas vezes para Isaías capítulo 56, dizendo que Isaías capítulo 56 permite que não-judeus façam ritos judaicos ou cumpram mitzvot judaicas. Mas essa interpretação, me permitam discordar dela, é uma interpretação falha acerca daquilo que o profeta está falando. Porque o profeta Isaías fala de um momento em que Israel está profundamente decadente no aspecto espiritual. Todos sabem, ao ler o profeta Isaías, que Israel não estava numa condição espiritual boa. E que, nesse capítulo, Isaías, então, alude a pessoas que ele chama de eunucos, que é esse termo que você encontra aqui no capítulo 56, verso, vamos ver aqui o verso, exatamente aqui, no verso 4, aonde nós temos sarissim, que é o termo para eunucos no hebraico. E também aqui no verso anterior, no verso 3, onde nós temos saris. Então, essa terminologia de eunuco e eunucos, todo mundo sabe aqui o que é um eunuco, né? O eunuco é aquele que é o homem, por assim dizer, que teve, de alguma forma, uma amputação dos seus órgãos genitais, ou então que teve seus testículos trilhados, por assim dizer. Ou seja, os eunucos estavam presentes nas cortes orientais, justamente porque tomavam conta dos haréns, dos grandes reis, dos grandes monarcas,
e eles eles tinham essa característica. Tá? Bom, o que acontece é o seguinte, que Isaías usa o termo eunuco de uma forma metafórica, como referência aos não-judeus. Aos não-judeus. Mas não um não-judeu qualquer. Aquilo que Isaías chama de Nehar, que está aqui no verso 5. O estrangeiro. O estrangeiro. Então Isaías chama de Nehar, estrangeiro, mas percebam, não é o termo ger, não é o termo daquele que peregrina com Israel. Porque aquele que peregrina com Israel é chamado em toda a Torá de ger. Ger. Peregrinar com Israel pode ser no âmbito das 7 leis universais, como o Ger Hashar, ou seja, o prosélito da porta, ou seja, o Benoah, nós, ou então o Ger Hatzedek, que é aquele que faz a conversão formal ao judaísmo e se torna então judeu. Aqui nós não temos nem Ger Hashar, nem Ger Hatzedek, nem mesmo a palavra Ger. Nós temos a palavra Nehar. A palavra Nehar, que é essa que está aqui, nessa sombra azul, que vocês podem perceber aqui, essa palavra refere-se ao não-judeu totalmente pagão, sem nenhum conhecimento das leis universais, sem nenhum conhecimento de judaísmo, de monoteísmo, nada. Então não somos nós. Então esse capítulo, ele não se refere ao Ben-Noah. Não se refere ao Ben-Noah, se refere ao que está fora desse âmbito. E a ele é dado, segundo o profeta Isaías, é dado a oportunidade, se ele assim desejar, de cumprir a lei divina, inclusive Shabbatot, os sábados de Israel. Porém, vejam bem vocês, o verso 4 deixa claro como que ele deve fazer isso. Mahazikim bivriti. Aquele que abraça a minha aliança. E o que seria abraçar, segurar-se a sua aliança, a aliança de Deus? A aliança que ele fez com o Sinai, no Sinai, com Israel. Porque estamos falando aqui dos sábados. Ora, se estamos falando aqui dos sábados, dos não-judeus que querem guardar os sábados, que querem guardar os princípios de Israel, as leis israelitas, ele deve, antes de mais nada, o quê? Mahazik bevriti, ou seja, abraçar a minha aliança. E como se abraça a aliança, se não pelo processo de conversão formal ao judaísmo? Qual outra forma a Halachá prescreve? Será que a Halachá prescreve que um não-judeu pode guardar Shabat e qualquer outra mitzvah exclusiva de Israel, sem estar inserido no pacto, na aliança? Obviamente que não. Claro que não. E o próprio texto de Isaías 56:4 diz que não, que a pessoa deve abraçar o pacto, a aliança. Aí, então, obviamente, ele pode cumprir todas as mitzvot de Israel. E mais um detalhe, lembrando vocês, esse texto não se refere aos Bnei Noach, mas sim ao Ben Hanechar, o filho daquele que é estrangeiro aqui, alien em inglês, que é o Nechar. Não é um ger. Nós somos gerim. Nós somos Grei Hashar, prosélitos da porta, ou Ben Noach, Bnei Noach. Agora aqui prescreve para o Nechar. Mas o que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer o seguinte, que existe sim a possibilidade e a oportunidade para aquele que está lá fora também, se quiser cumprir o judaísmo. Desde que ele faça o quê? Desde que ele cumpra isso aqui. Ou seja, que ele se ligue à aliança de Deus, a aliança estabelecida no Sinai com Moisés. Aí sim, e com Israel. Porque fora desse aspecto, fora desse âmbito, realmente não haverá condição alguma para que ele cumpra. Me parece que o texto é bem claro com relação a isso, que não é uma referência a nós, Bnei Noach, não é uma referência a fazer algo fora do âmbito do pacto. E quem usa esse capítulo 56 de Isaías para, de alguma forma, ratificar a sua opinião, repito, mais uma vez, não passa de uma opinião. Porque a Torá não fala assim, os profetas não falam assim, e a Halachá não fala assim. E é simples assim, meus amigos. Bom, agora, com relação ao que nós temos em Mishnei Torá,
Vamos tratar um pouquinho agora sobre o Mishneh Torah, para que vocês possam ter uma noção melhor daquilo que estamos falando. Mais ainda. Vejam vocês, estou aqui em Mishneh Torah, Lei dos Reis, Halachá 9. Halachá 9. E vejam, eu gosto de esclarecer, eu gosto de sempre enfatizar isso. O que nós temos no Mishneh Torah é exatamente isso aqui, senhores. Halachá. Halachá significa o modo de andar, o modo de conduta, a lei. Não é opinião, é a lei, o modo de andar, a conduta. Halachá vem do verbo halach, de lalechet, que é o jeito de andar. Então, halachá é o jeito que você deve andar, o modo que você deve andar. E aqui está estritamente falando aos monoteístas Bnei Noach. Qual é a halachá 9? Qual é o modo de andar? Qual é o seu modo de conduta? De acordo com o Rambam, Maimônides, em Lei dos Reis, aqui, na halachá 9, um gentil que estuda a Torá deve morrer. Bom, deixa eu explicar isso para vocês. Um gentil que o texto hebraico original, o texto hebraico do Mishneh Torah diz, aquele que se aprofunda na Torá deve morrer. Todo o não-judeu que estuda a Torá para não cumpri-la, ou seja, estuda com profundidade as suas mitzvot, ele deve morrer. Por que o Rambam escreve isso? Porque ele não está no pacto, ele não está inserido no pacto sinaítico. Como é que ele vai estudar a Torá profundamente, as regras e as leis, por exemplo, de tzitzit, de tefilim, de Shabbat, de kashrut, de hagim, se ele não vai cumprir isso? Se ele estuda a Torá com profundidade e não vai cumprir isto, ou mesmo que ele cumpra, não estará no pacto, essa pessoa deve morrer. É isso que o Rambam diz. Mas deve morrer aqui, entendam, não é que o Rambam está decretando uma pena de morte sobre a pessoa que faz isso. Mas ele diz que merece uma pena, merece uma punição capital. Não que isso vai ser feito, vai ser executado, mas merece a morte. Isso é grave, é pesado. Então, a halachá diz que os não-judeus devem ser envolvidos apenas no estudo das suas 7 mitzvot, como nós já vimos anteriormente. Da mesma forma, um gentil que descansa, mesmo num dia de semana, observando este dia como Shabbat, não estou falando aqui do seu descanso semanal, que a sua empresa lhe dá, por exemplo, mas se você cumpre isso como um Shabbat, também é Hayav Mitah, também merece pena capital. Não é nem necessário dizer, continua o Rambam, que ele deve ser punido caso crie um festival para si mesmo. Se nós no Ahids criarmos uma festa, uma Hag para nós mesmos, uma festa religiosa, nós merecemos morrer. Nós merecemos uma punição capital. O princípio geral que rege essas questões é: eles não estão autorizados a originar uma nova religião ou criar mitzvot para si com base nas suas próprias decisões. Ou seja, Bnei Noach não devem, de forma alguma, dar origem a uma nova religião. Ou fazer uma religião, fazer uma vertente religiosa, uma denominação, ou estabelecer aí uma religião com CNPJ, com sede, com instituição, com estatuto, congregar pessoas, etc, etc, etc. Isso está bastante comum hoje em dia. Só que isso é uma violação frontal da halachá. É uma violação direta da lei. Né? Essas pessoas estão enquadradas nesta parte da halachá 9 do Mishneh Torah, Lei dos Reis, o Hot Melachim. Bom, a opção que resta é, então, eles podem tornar-se convertidos íntegros, Gerei HaTzedek, aceitando todas as mitzvot ou manter os seus estatutos, ou seja, os 7 estatutos, sem acrescentar ou diminuir. Gente, será que isso aqui está claro? Será que o Rambam, Maimônides foi claro aqui que nós não podemos formar uma religião que a única opção que resta ou é nós nos tornarmos convertidos integrais do povo judeu, ou seja, Gerei HaTzedek, ou então ficar como estamos, como os 7 mitzvot, as 7 mitzvot, sem acrescentar ou sem diminuir delas. Você consegue enxergar algo mais claro do que isso? Eu não consigo.
Não é que existe algo mais claro do que isso. É só se o próprio Rambam levantasse do seu sepulcro, né, e viesse e desse uma aula para essas pessoas. Né? Porque aqui, na minha opinião, ele foi muito claro. Muito claro. Veja, se um gentil estuda a Torá, faz para si um sábado ou cria uma prática religiosa, tipo, criar aí instituições religiosas ou cargos religiosos, etc., um tribunal judaico deve convencê-lo do erro, puni-lo e informá-lo que ele deve morrer. No entanto, ele não será executado. Calor. Caiu de novo aí, João? Caiu ou desligou somente o microfone? Porque se você estiver falando, o seu microfone está desligado. Desculpe aí, Silvio, realmente estava desligado. Então, agora tá ligado, né? Apareceu? Ouviram? Alô? Agora sim. Beleza, desculpe aí, tava... como eu falei para vocês, isso me desconcentra um pouco. E acaba atrapalhando, olha só, o microfone aberto realmente desconcentra a gente. Halakha 10. Nós não devemos impedir um gentil que deseja executar uma das mitzvot da Torá a fim de receber a recompensa de fazê-lo, desde que ele as execute conforme necessário. O que o Rambam está falando aqui é que se a pessoa quer executar Torá, de acordo com o judaísmo, para receber recompensa ou mérito, ele deve primeiramente, então, executar conforme é necessário, ou conforme a halakha, conforme a lei diz, ordena. Ou seja, e para que ele possa fazer conforme a halakha, não há outro meio a não ser ele estando convertido. Porque aí ele vai estudar de forma aprofundada, não vai incorrer em pena capital, porque ele pode estudar de forma aprofundada para cumprir conforme necessário, ou conforme a lei ordena. O raciocínio, a lógica é tão simples, eu creio que até uma criança entenderia isso, ainda que, digamos, no ensino elementar. Não precisaria, digamos, ser um erudito, não precisaria ser um expert em Torá, um expert em halakha para perceber isso aqui. Agora, como que uma pessoa pode receber mérito, recompensa, se não fizer conforme necessário? Ora, se não faz conforme necessário, essa pessoa não tem mérito, gente. Quem trabalha com ensino sabe muito bem que você aprova um aluno se ele tiver mérito. Se ele não tiver mérito, esse aluno não é aprovado. Se ele fazer por merecer, se ele fizer conforme está ordenado no programa, então ele tem mérito e ele pode passar de ano, ele pode ser aprovado. Caso contrário, não. Se ele faz as coisas pela metade, ou faz as coisas equivocadamente, ou erroneamente, sem instrução, ele não tem mérito. Ele não está fazendo conformidade com a lei. Resultado, ele não passa, ele não é aprovado. Então, para que se execute as mitzvot da Torá, a fim de receber qualquer tipo de recompensa, essa pessoa deve primeiramente fazer conforme a halakha, ou seja, a conversão primeiramente, para então poder estudar a fundo, com responsabilidade, né? De forma abalizada, né? Com um professor, com um mestre, e aí, judeu, claro, e aí então passar para a conversão. Né? E esse é o procedimento
normativo da lei divina e da lei da Torá, da lei judaica. Não há outra forma, não há atalhos, não há meio caminho, não há atalho para isso. Existe o caminho completo, é a halachá completa, e não pela metade. Porque se nós fizermos isto, se nós deixarmos isso acontecer, se o povo judeu deixa isso acontecer, o que acontece? A Kedushá de Israel já era. E o judaísmo vira uma palhaçada, o judaísmo vira um jogo de cena, vira um teatro, onde todo mundo pode fazer o que bem entender, vira uma Brasília, né? Onde tudo é festa, todo mundo pode fazer o que bem entender. Não tem lei, vira uma terra de ninguém, vira uma terra sem lei. O judaísmo vira uma terra sem lei, certo? O judaísmo vira algo como qualquer outra religião, absoluto. Pior até, porque mesmo as religiões exigem que você faça algum tipo de iniciação para que você então possa compactuar dos seus ensinos, das suas tradições e seguir aquilo que a religião prescreve. Ou será que para você, digamos, se tornar um cristão, você basta desejar ser e assim será? Não precisa passar por um rito de batismo, por exemplo, ou aceitação na sua comunidade? Ou será que para a pessoa ser um muçulmano não precisa fazer a sua circuncisão, não precisa fazer um pronunciamento público da sua fé, né? Se tornar, então, realmente participante daquela comunidade? Será que para se tornar budista, realmente basta dizer, ergui a mão, eu sou budista e pronto? É assim que funciona? Não é assim que funciona. Todas as religiões, todas as formas de culturas, etc., religiosas, espirituais, etc., todas as formas, têm as suas formas, têm os seus ritos, têm as suas cerimônias e têm os seus ritos de passagem. E o judaísmo tem o seu rito de passagem, tem os seus ritos de passagem, para que você possa se integrar ao povo, né? Me desculpem usar os exemplos das outras religiões, mas nesse aspecto o judaísmo também não foge muito a isso, porque tem os seus ritos de iniciação, e nós sabemos disso. Tem a Brit Milá, tem o Mikveh, tem a aceitação diante da comunidade, tem o estudo. Então tem um processo a ser seguido de instrução e de práticas litúrgicas que deve ser priorizado neste caso, antes que a pessoa possa começar realmente a praticar o judaísmo. Caso contrário, o judaísmo vira uma fantasia, vira um teatro, vira uma festa, vira, sei lá, terra de ninguém, sem lei. Quer dizer, todo mundo pode fazer o que bem entender, né? Ou seja, transtorna a Kedushá. Eu quero que vocês notem a seriedade disso. Transtorna a Kedushá de Israel. A santidade, a separação, a distinção de Israel. Faz com que Israel seja como qualquer outro povo do mundo. Pura e simplesmente. Então, este grupo, ele preza pela manutenção da santidade da Kedushá, da distinção do povo judeu, sem tocar em nada que não nos pertença. Nós não tocamos no Shabat, nós não tocamos nas Hagim, nós não tocamos nas regras de Kashrut, nós não tocamos nos costumes, nos Minhagim, nas Hukot de Israel, porque isso pertence a eles, isso é deles, é a herança deles. Morashat le Yaakov, Morashat le Yaakov, a herança de Jacó, que foi dada para a sua semente, para um propósito sagrado, para um propósito divino, que é distinguir Israel do restante das nações. E nós muitas vezes somos condenados por agir assim, ou por pensar assim. Nós buscamos preservar a Kedushá de Israel, a santidade de Israel. Buscamos preservar esta distinção, esta nobreza do povo judeu, e muitas vezes somos atacados por isso. As pessoas não nos entendem. Elas acham que estamos fazendo isso impedindo pessoas de seguirem o seu conhecimento no judaísmo. Não, muito pelo contrário. Nós até desejamos que as pessoas conheçam mais. E aqueles que querem fazer realmente o judaísmo, que façam-no de forma apropriada. É tão somente isso. Que cumpram as leis judaicas, sim, aceitando sobre si todo o Malchut Shamayim, todo o jugo do reino dos céus, fazendo então a conversão ao povo judeu e congregando ao povo judeu. Aí sim, porque há dois caminhos prescritos na Torá e na tradição. Há o caminho de Israel e há o caminho das nações. Há o caminho das 70 nações.
O caminho de Israel é um caminho de sacerdócio. O caminho das 70 nações é receber esse sacerdócio, receber as benesses desse sacerdócio. Essa distinção, minha gente, não vai sumir da noite para o dia. Se a intenção de Hashem fosse que todo mundo se tornasse judeu, obviamente Adão teria sido criado judeu. E assim não foi. Adão foi criado não judeu. E por cerca de 2.000, 3.000 anos, de acordo com a cronologia normativa, nós teremos aí a inexistência do povo judeu. Até o surgimento do Sinai, até o surgimento do povo no êxodo do Egito, de forma mais clara, mais evidente, e a sua aliança com Deus no Sinai. Então, é preciso que sejamos responsáveis, é preciso que sejamos lúcidos nessa questão, porque isso é algo cobrado de nós. Veja, a Halachá diz pena capital. É o gentil que faz isso, que simplesmente rouba ou toma para si mitzvot que não lhes pertence. Na verdade, está roubando um patrimônio, está roubando a herança de Jacó. A herança de Jacó. A herança de Jacob. A herança dada aos seus filhos. O patrimônio de Israel está sendo roubado. Mas a tradição fala que a Torá foi dada no deserto para que todo mundo que quiser chegue-se a ela e pegue e tome para si. Sim, a tradição fala isso, é verdade. Mas como? Assim, estando como você está? Da forma como você está? Ou fazendo em conformidade com a Halachá? Ou fazendo em conformidade com o estatuto, com a lei judaica? A Torá está lá, sim, lógico, óbvio. Foi dada no deserto para que todos que quiserem se acheguem a ela e peguem. Mas esse pegar significa o quê? Abraçar o pacto para si. Não como você está, mas sim integrado ao povo judeu, não fora dele. Como que você vai cumprir algo fora do povo judeu? Não estando integrado a uma comunidade judaica, não tendo passado por aquilo que a própria lei que você deseja cumprir prescreve. Como que a pessoa quer cumprir Shabat sem estar fazendo em conformidade com a própria lei que ele defende? A própria lei que ele pretende guardar diz que ele precisa, antes de mais nada, passar por um processo. E esse processo, então, que se lasque, que se dane. Eu vou guardar Shabat. Esse processo que se lasque, que se dane. Eu vou guardar Hagim. É assim que funciona? Eu estou levando a sério o todo da lei judaica, o todo da lei da Torá, agindo, pensando desta forma. E pior, quem abre portas para isso, sendo judeu, está também fazendo um hilul, está cometendo também uma grave violação, nítida na Torá e nítida na Halachá. E isso, nós acho que nem precisamos mais discutir sobre isso, porque para mim é algo claro. Estão surgindo por aí comunidades Bnei Noach, estão surgindo aí vertentes religiosas, né? Bnei Noach, sinagogas, etc., e sei lá, denominações religiosas, usando o nome do monoteísmo dos Bnei Noach. Porém, eu quero alertar vocês que Bnei Noach não tem organização, Bnei Noach não tem vertente religiosa, não deve criar CNPJ, estatuto, sede, templo, missão, seja o que for. Isso não existe. Isso não existe. Bnei Noach é um povo sem nenhum tipo de organização ou instituição. Quando vocês forem chamados para uma organização ou uma instituição, vocês pensem muito bem antes de se associar a ela. Porque isso não está em conformidade com a Halachá, como eu mostrei para vocês aqui, porque isso seria uma instituição de uma nova religião. Já existe uma religião. Vamos usar o termo religião, é um termo ruim, a gente sabe disso, mas vamos usar o termo religião. Já existe uma religião, isso chama-se judaísmo. Certo? Então, se você quer seguir uma religião, siga o judaísmo. Mas lá, congregado ao povo judeu, fazendo as coisas em conformidade com a lei divina, com a halachá, com a lei judaica, com a lei da tradição, porque aí sim você estará sendo fiel àquilo que você mesmo crê. Caso contrário, fique com Bnei Noach. Mas não se institucionalize. Ok?
Não busque fazer, digamos, uma organização ou criar uma organização. Ah, mas grupos de estudo de oração. Isso não existe grupo de estudo de oração. Não existe NPJ, não existe estatuto. Não temos isso. Noah não teve isso. E os demais Bnei Noah, ao longo da história, nunca tiveram isso. Nós seguimos, sim, a halakha ortodoxa em relação aos Bnei Noah. E nós não admitimos essa institucionalização, essa organização visível ou física com um templo, ou com um sacerdócio, ou com cargos como ministros, ou seja como vocês quiserem chamar isso. Nós não temos esse tipo de coisa. Nós não abordamos dessa forma. A halakha não aborda dessa forma, a Torá não aborda dessa forma, a tradição não aborda dessa forma, e quem age assim está violando esses 3 princípios. Portanto, todas as pessoas são livres. As pessoas são realmente livres. Porém, vocês devem tomar ciência de cada ação que estejam fazendo. Se isso é realmente algo que a Torá e a halakha prescreve, ou se é algo simplesmente criado por pessoas que não entendem ou não entenderam isso aqui ainda. Não estou aqui para julgar os motivos, nem me compete julgar os motivos, as motivações, mas só para alertar que o Bnei Noah não tem organização, não tem instituição. A organização do Bnei Noah é na sua casa, no seu lar, na sua família, no recôndito do seu lar, ou dos seus amigos que são monoteístas também na sua cidade. Se reunir com seus amigos para estudar a Torá, ok, sem nenhum problema. Você não pode só fazer uma organização visível disso, ou seja, registrar isso como se fosse uma empresa. Não, de forma alguma. Ou como se fosse uma instituição religiosa. Jamais. Jamais. Que isso fique bem claro. É isso que eu gostaria de passar para vocês aqui. E nós voltaremos então agora para a parte das perguntas e das respostas que vocês aí, ou das opiniões, né, também que vocês desejam colocar, ok?